Vamos lá para multiplicação de polinômios. Tá aí na apostila, vamos pegar esses exemplos que tem aí, tá? Primeiro vamos fazer uma multiplicação bem simples, que é a multiplicação de um polinômio por um escalar, né? Ou seja, multiplicar um polinômio, tá? Aqui eu vou pegar o exemplo sendo p de x igual x ao quadrado, que 5x ao quadrado, menos 3x mais 2, tá? E aí eu quero simplesmente multiplicar esse polinômio p de x, ó, eu quero fazer vezes 3, né? 3 vezes p de x. O que é isso? Nada mais é do que pegar o 3 e multiplicar pelo p de x. Bem simples, tá? E a gente tem aquela mesma regrinha da multiplicação em relação à soma, que é a distributividade. Eu tenho que fazer o 3 multiplicado por todo mundo que está entre o parêntese, né? Então, vamos lá. Se tivesse negativo aqui, eu teria que fazer jogo de sinal. A mesma história de sempre. O nosso objetivo aqui é tratar a multiplicação de polinômios e não ficar revisando sempre aquelas coisas triviais, né? 3 vezes 5, 15. 15x ao quadrado. Eu tenho 3 vezes menos 3, menos 9x. E por último, eu tenho 3 vezes 2, 6. Né? Ou seja, 3p de x é igual a 15x ao quadrado menos 9x mais 6. Né? Vamos pegar o outro exemplo aqui. Ó. E se eu quiser fazer uma multiplicação entre dois polinômios? Se eu quiser fazer um p de x vezes um q de x. Deixa eu ver aqui o exemplo que a apostila traz para vocês. P de x, esse exemplo B aqui, ó, 5x ao cubo mais 2x. Cinco x ao cubo mais 2x, tá? Vou colocar entre parênteses aqui, vezes, até porque se eu não colocasse entre parênteses aqui, ia ficar bem complicado entender o que está acontecendo. Ah, não está funcionando direito isso aqui. Q de x é 2x ao quadrado mais 4x menos 1. 2x ao quadrado mais 4x menos 1. Então, vou consertar isso aqui. Então, ó, vou tirar isso aqui para não me atrapalhar. Bom, pessoal, a multiplicação aqui segue as mesmas regras que a gente tinha. A multiplicação continua sendo comutativa, tanto faz eu fazer p de x vezes q de x, né? Como eu fazer q de x vezes p de x, a ordem não importa, né? E eu tenho que aplicar distributividade, então é todo mundo que está aqui vezes todo mundo que está no outro parêntese, né? Aqui vezes todo mundo que está do lado de lá, tá bom? Mesma coisa de sempre. Então, ó, vou começar aqui, ó. 5x ao cubo vezes 2x ao quadrado. 5 vezes 2, 10. X ao cubo vezes x ao quadrado vai ficar x à quinta, né? Multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes, né? Vamos lá, continuando. 5x ao cubo vezes 4x. 5 vezes 4, 20. X ao cubo vezes x vai ficar x à quarta. E por último aqui, ó, x ao cubo vezes menos 1 vai ficar menos 5x ao cubo. Né? X ao cubo não, é 5x ao cubo vezes menos 1. Então tá. Agora vamos aqui para essa parte aqui, ó. 2x vezes 2x ao quadrado vai ficar 4x ao cubo, né? 2 vezes 2, 4. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Eu tenho 2x vezes 4x, vai ficar 8x ao quadrado, né? 2 vezes 4, 8. X vezes x, x ao quadrado. E por último aqui, ó, 2x vezes menos 1, menos 2x. Depois de você aplicar essa distributividade aí, só resta arrumar, né?
que é a arrumação? Nada mais do que a soma que a gente já conhece. Eu vou pegar os termos semelhantes e vou agrupar os termos semelhantes. Ó, 10x à quinta, não tem nenhum outro x à quinta, né? X à quarta também só tem 1, então vai ficar mais 20x à quarta. Ah, eu tenho um x ao cubo aqui e um x ao cubo aqui. Ó. Menos 5 mais 4 vai ficar menos 1, menos x ao cubo. Aqui eu tenho 8x ao quadrado menos 2x. É isso aí. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Tá? Mais uma vez aqui, a gente pode observar algumas propriedades. Eu não fiz questão de escrever as propriedades na apostila para vocês. Propriedades da soma, propriedades da multiplicação. Tá? Mas aqui a gente tem, como é multiplicação, a gente vai ter o elemento neutro. O elemento neutro é multiplicar por 1. A gente vai ter o elemento que faz zerar, no caso da multiplicação. Quando eu multiplico por 0, eu tenho um polinômio nulo. Né? Então, se eu multiplicar, por exemplo, um polinômio p de x por 0, o que vai acontecer? Vai resultar no polinômio nulo. Tá bom? O mais interessante aqui é que vocês podem perceber ó, que eu fiz uma multiplicação. Ó, eu fiz uma multiplicação aqui primeiro. Vamos voltar aqui em cima. Eu fiz essa multiplicação aqui primeiro, tá? Eu multipliquei 3. O que é 3? 3 é um polinômio constante, é um polinômio de grau 0. Eu multipliquei um polinômio de grau 0 por um polinômio de grau 2. O resultado foi um polinômio de grau 2. Certo? Aqui embaixo eu multipliquei um polinômio de grau 3 por um polinômio de grau 2. Qual foi o resultado? Foi um polinômio de grau 5. Por quê? Porque tem a soma dos graus aí quando a gente faz a operação. Tá? Então, se eu tenho um polinômio de grau m multiplicando por um polinômio de grau n, o meu polinômio resultante vai ter um grau m mais n. Polinômio de grau m multiplicando por um polinômio de grau n, eu vou ter um polinômio de grau m mais n. Tá? Não vou me alongar nessas propriedades aí, porque são coisas que vocês acabam percebendo, não tem necessidade de decorar isso. Vocês podem deduzir, vocês podem criar exemplos na hora e perceber o que pode acontecer. Né? Então, vamos ver alguns exercícios. Aqui, ó, falando disso, como eu falei, o que pode acontecer? Pode ser que as questões se aproveitem dessas informações e peçam uma questão como essa aí. O que você pode fazer numa questão como essa aí, nessa questão 3, considerando que f de x é um polinômio de grau 4 e g de x é um polinômio de grau 3. Encontre o grau d. Então, vamos lá. Nessa questão 3 aí, ele só me disse que f de x tem grau 4 e que g de x tem grau 3, certo? E aí na letra A ele pede para você encontrar o grau de f de x mais g de x. Gente, tudo bem que é meio óbvio, mas você pode simplesmente estabelecer exemplos. Cuidado, que você estabelece um exemplo não significa que valha para todos, mas olha só. Se eu tiver um polinômio aqui, ó, esse é meu f de x, esse aqui é o meu g de x. Pronto. Está satisfeito as condições do problema? Tá. Né? Se eu somar esses dois polinômios, qual vai ser o grau do polinômio resultante? Vai ser 4. Né? Vai ser esse o polinômio resultante aqui. Ó. Né? Vocês conseguem imaginar alguma forma de eliminar esse polinômio aqui somando com o polinômio de grau 3? Eu não consigo. Então, eu tenho certeza que o polinômio aqui, ó, o grau, tá? O grau, não é igual não, é o grau. O grau do polinômio resultante é 4, conforme está aí. Tá bom? Na letra B, igualmente simples. Qual o polinômio? Qual o grau do polinômio resultante de f de x vezes g de x? Bom, f de x tem grau 7, grau 4, f de x tem grau 4. Aqui, o exemplo de novo, né? Vezes um polinômio de grau 3. O que acontece em algo assim? Dá um polinômio de grau 7.
Tá? Ah, professor, e se fosse menos 3? Se fosse menos 3 aqui, por exemplo, não seria um polinômio. Lembra que a gente definiu o polinômio lá no início e falou que para ser um polinômio, né, a questão falou que é um polinômio aí. Para ser um polinômio, esse expoente aqui tem que ser um número natural, não pode ser negativo. Tá? Então, esquece, está tudo dando defeito uma hora dessa. Eu não estou falando uma coisa com coisa, o computador não ajuda, tá um caos. Mas enfim, razoavelmente tranquilo aí o exercício. Olha só que interessante. Esta aqui já não é tão óbvia, tá? Já não é tão óbvia. Veja só, f de x mais x, que é um polinômio de grau 1, vezes g de x. Ó, f de x mais, é uma soma, x, que é um polinômio, vezes g de x. Tá? Vou adotar esses exemplos aqui que eu estava adotando. Ó. Então, f de x, tá? Mais x vezes... Qual era o meu g de x que eu estava adotando? X ao cubo. Veja só. Então, x à quarta. Aqui vai ficar x à quarta também. Então, eu vou ter 2x à quarta. Então, quando você soma um polinômio de grau 4 com este aqui, que também é um polinômio de grau 4, o que eu posso ter? Eu posso ter um polinômio de grau 4 como resultante. E aí você vai lá, pronto, o grau aqui é 4. Mas olha só, se eu adotar outros exemplos, por isso que exemplo é bom para ajudar a entender, mas não é tudo, tá? Cuidado para você não se limitar a um exemplo e não pensar em outras possibilidades. Por exemplo, suponha que f de x seja x à quarta, né? Suponha que meu g de x seja menos x ao cubo. Olha só o que vai acontecer agora. O que eu tenho aqui? Ó? F de x mais x vezes g de x. Então, f de x é x à quarta. Lembrando que isso aqui foram exemplos que eu resolvi usar, tá? Não precisa ser esses aqui. Mais x vezes, quem é g de x? Menos x ao cubo. Tá? Ó, x à quarta mais x vezes menos x ao cubo. Vai ficar menos x à quarta. E aí, quando eu operar aqui, ó, vai dar zero. Você fala, ah, então quer dizer, pode dar grau 4 ou pode estar... Bom, lembrando que o polinômio nulo não é grau zero aqui não, tá? O polinômio nulo não se define grau para ele, tá bom? Então pode dar um grau 4 ou pode dar o polinômio nulo? Pode dar o polinômio nulo, como poderia dar um polinômio de grau maior do que o nulo, né? Poderia ser um polinômio de grau menor do que 4, só isso. Né? Eu quero que vocês percebam que eu posso ter tanto manter o grau, certo? Já que o maior grau que eu vou ter aí é um polinômio de grau 4 e outro polinômio de grau 4, eu vou manter o grau, tá? Neste caso aqui, ou eu posso acabar reduzindo o grau, tá? Isso tudo depende dos exemplos que eu resolver adotar. Por exemplo, eu poderia ter adotado aqui g de x igual x ao cubo mais 2, menos x ao cubo mais 2. Olha só o que ia acontecer. F de x mais x vezes g de x. Ó, f de x, x à quarta, mais x vezes menos x ao cubo mais 2. Olha só, x à quarta menos x à quarta mais 2x. Ó. Meu polinômio resultante foi de grau 1. Então, tá aí, por isso esta resposta aí. Ó. Qual é o grau do polinômio resultante aqui na letra C? Grau menor ou igual a 4. Né? Aí eu coloquei dois exemplos. Nossa, eu acabei usando o mesmo exemplo por acidente. Que beleza. Bom, vamos ver se a gente tem outra questão interessante. Tá.
Na 1, apesar de ter ali nessa 1 aqui, ó, apesar de eu ter coeficiente complexo aqui, eu tenho 2ix, né? Tá? Ó, 2i vezes x, tá? Eu só estou modificando um pouquinho aqui a ordem. Eu só iria fazer conta, só iria fazer a multiplicação que a gente acabou de fazer, tá? E aí eu teria esse resultado bem parecido com isso aí que vocês estão vendo. Ó, x é igual o resultado, né? E aí eu coloquei em evidência o x ao quadrado, coloquei em evidência o x. Eu não vejo necessidade de estender muito esse vídeo só para dar esse exemplo, então. Vou resolver aqui o exemplo 2, tá? Vamos fazer o exemplo 2. Então, o que ele está dizendo aí no exemplo 2? No exemplo não, no exercício 2. Ele está dizendo que você tem um polinômio f de x, que é igual a menos 2x mais a. E ele está dizendo que você tem um polinômio g de x, que é igual a x mais b. Eu acho que é isso. X mais b. Com a e b constantes reais. Olha, ótimo, maravilha. A e b são constantes reais, né? Não são complexas, mas enfim, isso também não importaria. E ele está dizendo que se eu multiplicar f de x com g de x, eu vou ter menos 2x ao quadrado, menos 3x, menos 1. Ou seja, quando eu multiplico esses dois aqui, ó, f de x vezes g de x, eu tenho menos 2x ao quadrado, menos 3x, menos 1. Então tá, eu vou multiplicar os dois assim da forma que estão, tá? Ele me deu essas informações e quer que eu descubra quais são os a e o b, né? Quais são os polinômios f de x e g de x, né? Basta determinar quem é a e quem é b. Então tá, eu vou multiplicar f de x, vou multiplicar f de x, que é isso aqui, vezes g de x. Ó. Menos 2x ao quadrado. Menos 2 vezes b vai ficar menos 2b. E com esse x aqui, menos 2bx. Ó, a vezes x, ax. A vezes b, AB. Não esqueçam que A e B são coeficientes reais, tá? Então, veja só, quem é f de x vezes g de x? Ele está dizendo que é isso. E eu acabei de fazer a multiplicação ali em cima também, tá? E eu descobri que é menos 2x ao quadrado. Ó, gente, eu vou colocar o x em evidência aqui, tá? Ó o que eu vou fazer. A menos 2b x, tá bom? Se eu multiplicasse tudo de volta, eu teria isso aqui, ó. Só coloquei em evidência para ficar mais fácil de comparar os polinômios, tá? E aqui eu tenho o termo independente, porque ele não tem x, ou seja, meu termo independente é a vezes b. Ele está dizendo que esses dois polinômios são iguais, porque ambos são f de x vezes g de x. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar os termos semelhantes, ou seja, os coeficientes, ó. O coeficiente de x ao quadrado tem que ser o mesmo que o coeficiente de x ao quadrado aqui, ó. E é, né? Então isso aqui não me serve para nada, certo? Olha só, o coeficiente de x aqui é menos 3, tá bom? Ele tem que ser o mesmo que o coeficiente de x aqui, ó. Tá vendo porque colocar em evidência é interessante? Ficou bem mais fácil. Ou seja, eu tenho que a menos 2b tem que ser igual a menos 3, senão os polinômios não seriam iguais. Eu tenho que o termo independente aqui, ó, a vezes b é igual a menos 1. Né? Então, eu só vou ter que resolver um sistema. Não é um sistema linear, mas é um sistema bem simplesinho de resolver. Tá bom? Você escolhe uma equação, isola o a ou isola o b e substitui na outra. Eu vou fazer por essa aqui. Não sei se é mais fácil, mas eu vou fazer por essa aqui, porque como eu não estou pensando muito bem hoje à noite mesmo, então, olha só. Vai ficar a igual a 2b menos 3. Certo? Então, onde tiver a, eu posso substituir por isso aqui. Vou substituir nessa de baixo. Ó. A. Quem é a? É 2b menos 3. Então, quando eu multiplico a por b, dá menos 1. 2b ao quadrado menos 3b igual a menos 1. Vou passar o menos 1 para o lado de cá. Igual a 0.
tem uma equação do segundo grau. Que beleza, que questão gigante. Então, resolvendo essa equação do segundo grau, eu tenho, ó, delta é igual a quê? Menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. 9 menos 8 igual a 1. Raiz de delta é igual a raiz de 1, que é 1. Tá? Como é que eu faço para achar o valor de B? Então, B é igual a menos 3, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2A. 2 vezes 2, 4. Então, olha só. B'. Menos 3, mais 3. Mais 3, mais 1, 4. 4 dividido por 4, 1. Essa é uma possibilidade para o B. Tá? A outra possibilidade para o B. Menos 3, mais 3. Menos 1, 2. 2 dividido por 4, né? Eu tenho 2 sobre 4, que eu vou simplificar para 1 sobre 2. Essas são duas possibilidades para B. Ele não pode ser as duas ao mesmo tempo, tá, gente? Mas espera aí, eu só descobri possíveis valores para B. Veja só que aqui eu tenho, ó, A. Quem é A? A. A é igual a 2B. 2B menos 3. A é igual a 2B menos 3. Se B for 1, aqui, ó, se B for igual a 1, eu vou ter 2 vezes 1 menos 3, tá? Aquilo que eu falei, quando vocês forem substituir cota, é bom colocar entre parênteses, caso vocês tenham alguma dúvida. Aí eu não coloquei porque era positivo, mas para não perder o hábito eu vou colocar agora. A é igual a 2 vezes 1, 2, menos 3, menos 1. Ou seja, quando B é igual a 1, A é igual a menos 1. Certo? Esses são dois possíveis, quer dizer, esse é um possível valor para A e outro valor para B. Será que para isso aqui também dá certo? Ó, como a gente viu lá em cima, A é igual a 2B menos 3. Substituindo B pelo que a gente achou aqui, que é 1 sobre 2. Ó, eu vou ter 2 vezes 1 sobre 2 menos 3. Então, quem vai ser A? 2 vezes 1 sobre 2 vai ser 1 menos 3 igual a menos 2. Ou seja, quando B é igual a 1 sobre 2, eu tenho que A é igual a menos 2. Então, nesta questão aí, por exemplo, lembrando que a questão disse que f de x era da forma menos 2x mais A. E g de x é da forma x mais b. Então, quais seriam possibilidades para f de x e g de x? A gente encontrou que, ó, A podia ser menos 1. Então, eu poderia ter que f de x é igual a menos 2x menos 1. E eu poderia, quando A é igual a menos 1, a gente viu que B é 1. Então, nesse caso aqui, o g de x seria x mais 1. Né? No caso em que A é igual a menos 2, eu teria f de x igual a menos 2x menos 2. Só que nesse caso aí, quando A é menos 2, o B é 1 sobre 2. Eu teria isso aqui. Ó. Tá? Então, essas são as duas possibilidades. Né? F de x pode ser isso e g de x isso. Ou f de x pode ser isso e g de x isso aqui. Tá? Parece complicado, mas não é tão difícil assim. Ficou grande? Vamos para a próxima.